Olá, tudo bem? Agora eu vou conversar com vocês sobre a minha experiência no mestrado da Universidade da PUC de São Paulo. Este é o sinal. Então, a área da literatura é uma área que eu sempre tive muito interesse e gosto bastante, porque não é apenas ler um livro, e sim o passar de cada página, compreender sobre a materialidade de cada livro é super interessante. Principalmente compreender o que esse livro me ensina e o processo cognitivo no aprendizado da leitura, as experiências individuais de cada um. Entender como esse processo acontece é interessante, eu gosto muito. A área acadêmica me ajudou a compreender o quê? Qual o meu papel enquanto professora? Porque quando eu ingressei no Letras Libras, eu fiquei muito confusa. Eu comecei a refletir como eu vou ensinar o surdo, como eu vou ser professora de surdos. E aquela preocupação, a aflição. E o que é que aconteceu? Eu comecei a conversar consigo mesmo. Ruth, você gosta do quê? Ah, eu gosto de ler. Então, você poderia pensar a leitura e o surdo e esse processo de interação. Ah, verdade! É uma estratégia de leitura. A partir daquele momento, eu comecei a ter um objetivo de vida na área acadêmica, com foco na pesquisa. E foi muito interessante esse processo, pensar e ter a ideia no estágio. Como eu poderia aplicar isso no estágio do Letras Libras? Seria uma oportunidade, mas como eu faria isso? Então, o processo de aprendizagem me permitiu conhecer o livro-imagem. O livro-imagem, quando eu observei, era todo ilustrado. Muito legal. Não tinha frases em português. E eu pensei, será que é possível ensinar português para o surdo? Sim, é possível. Eu fiquei muito feliz e eu queria, a partir daquele momento, estudar, pesquisar e saber novas informações sobre esse processo. E tive uma ideia de, no mestrado, continuar pesquisando sobre isso. O livro-imagem, como eu descobri? Na palestra, estudando, lendo. Aí eu descobri o livro-imagem, foi uma experiência muito boa. E nesse processo da graduação, ao término, eu pensei no mestrado, em continuar essa pesquisa sobre o livro-imagem no ensino de português como L2 para surdos. Mas como, né? Então, eu assisti um vídeo da PUC, um tutorial, e comecei a assistir aquele vídeo explicando como criar um projeto de pesquisa.
E digitando aquele projeto de pesquisa, ao concluir, eu pedi a um professor surdo para me ajudar avaliando o meu projeto. E me ajudou com várias dicas e correções. E então organizei. Agradeço pela ajuda. Então, ao término daquela organização, o que é que aconteceu? Eu pensei, vou enviar o projeto e vou me inscrever no mestrado da PUC. Eu quero uma nova experiência naquele estado. E enviei o projeto de pesquisa e fiquei aguardando. E para minha surpresa, eu fui aprovada na entrevista. Fiquei muito feliz. Aí teve a entrevista, a professora fazia perguntas, avaliava, eu respondia e ocorria essa interação. Após o término da entrevista, eu fiquei aguardando um retorno e foi divulgada a lista dos aprovados e o meu nome estava na lista. Pela primeira vez, a minha primeira experiência, eu fui aprovada. Eu fiquei muito feliz. Mas fiquei triste novamente. Por quê? Como eu iria me mudar para São Paulo? Não tinha dinheiro. O aluguel de uma casa lá é caríssimo. Como é que eu vou me mudar para São Paulo? Conversei com a família, perguntei se seria possível me ajudar, mas infelizmente eles não tinham condições financeiras para me dar esse apoio. Porque na PUC, ela é sim uma referência acadêmica, mas a universidade é particular, precisava pagar a matrícula. Infelizmente não tinha como pagar. E eu fiquei muito confusa novamente, preocupada. E eu acredito muito em Deus, que Deus ele transformou essa preocupação. Estava muito preocupada e Deus ele transformou essa preocupação em paz. E isso me trouxe um grande alívio. E eu pensei o quê? Tá tudo bem. Não tem problema, eu vou conversar com a professora, minha orientadora, o nome dela é Diana. Hoje ela se tornou minha amiga. Abraços, beijos, Diana. E eu conversei, expliquei, professora, me desculpa, mas infelizmente não tenho dinheiro, não tenho como mudar para São Paulo. Impossível, não tem como. Aí ela respondeu, conversou comigo. Aí eu resolvi o quê? Tentar o UFRN. Voltar para o UFRN. O bom filho a casa torna, não é verdade? Eu resolvi tentar na UFRN. Fiquei esperando o edital na área da educação. E aguardando, mas nada. Então abri o edital na área da educação especial. Eu pensei, será que dá certo o tema? Sim, é possível. Então eu vou tentar. Reorganizei o projeto e enviei. E tem várias etapas, 7 no total, isso mesmo. E a prova escrita eu não tive experiência porque foram poucas pessoas inscritas no mestrado. Então, o que é que aconteceu? Próxima fase, que era a análise do projeto de pesquisa. E o meu projeto foi aprovado. E a etapa posterior era o quê? Ir na UFRN apresentar o projeto de pesquisa para os professores. Teoria, autores, referências, explicar. E os professores faziam perguntas, eu respondia, interagia com eles. Ao término da apresentação, fiquei aguardando.
Aí depois, a UFRN divulgou a lista dos alunos aprovados e o meu nome estava lá. Fui aprovada, fiquei muito feliz. E fui aprovada pela segunda vez na UFRN. Por isso, lá nos stories do Instagram, eu postei 2 mestrados, porque a primeira aprovação foi na PUC e a segunda aprovação foi na UFRN, certo? Atualmente, estou estudando oficialmente na UFRN, no mestrado na área da educação especial. O objetivo da minha pesquisa é a área da literatura com o uso do livro-imagem como objeto de estudo e a experiência visual dos surdos. Então, eu pensei como será esse processo, né, de pesquisa. Então, agora eu vou começar a estudar, pesquisar e depois, futuramente, eu vou divulgar para vocês assistirem a minha apresentação de defesa da dissertação. Depois também vai ser publicado e vocês podem ler, certo? Então, essa é a minha história, a minha experiência, para explicar para vocês entenderem como foi esse processo do mestrado. E também vai ter novos vídeos sobre o mestrado. Eu vou começar a divulgar para vocês essa experiência, para vocês aprenderem junto comigo, certo? Beijos, abraços, tchau!